Olá, muito boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Iniciamos aqui um ciclo de palestras com a finalidade de transmitir a você algumas informações que poderão aparecer nas provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Numa parceria entre a Anhanguera e o Colégio Interativo de São Carlos, faremos um total de 16 palestras, cujos temas poderão ser consultados no site da Anhanguera. Desde 2009, a prova do Enem ganhou mais importância, porque passou a ser usada por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição aos vestibulares tradicionais. A participação no exame também é pré-requisito para quem quer participar de programas de financiamento e de acesso ao ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o Programa Universitário para Todos, ProUni e o Ciências Sem Fronteiras. Os quase 6,5 milhões de inscritos farão duas provas marcadas para os dias 3 e 4 de novembro. No primeiro dia, os participantes terão 4 horas e meia para responder as questões de ciências humanas e da natureza. No segundo, será a vez das provas de matemática e linguagens, além da redação, com um total de 5 horas e meia de duração. A divulgação do gabarito está prevista para 7 de novembro e o resultado final deve sair em 28 de dezembro. Nossas palestras serão exibidas todas as segundas e quartas-feiras, sempre às 16 horas, durante os meses de setembro e de outubro. Lembrando novamente que os horários e os temas poderão ser consultados no Facebook ou Twitter da Anhanguera. Abriremos ao final dessa palestra um espaço para perguntas dos alunos que serão respondidas aqui pelo professor Luiz Antônio. Muito bem, para a nossa primeira palestra, cujo tema é transformações demográficas, entre outros, eu recebo aqui nos estúdios da Anhanguera e do Colégio Interativo o professor Luiz Antônio. Professor, muito boa tarde, obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade e gostaria de salientar a importância de um evento como esse. Uma oportunidade que você não pode perder, porque é nítido, a partir do momento que você tem uma formação um pouco melhor, o ensino médio completo, continuar a estudar, ensino superior, a sua renda com certeza vai melhorar, o seu padrão de vida vai melhorar. E depende só o quê? Da disponibilidade, da boa vontade das pessoas. Um dia eu estava vendo uma entrevista, um consultor, ele comentou muito sobre a síndrome de Gabriela. Muitas pessoas falam, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu serei sempre assim. Não pode, você tem que correr atrás dos seus objetivos, tentar melhorar de vida. Vale a pena muito investir. E o Glauco mesmo falou, as oportunidades que estão sendo abertas agora pelo governo são inúmeras. Então cabe a você se dedicar, correr atrás, logicamente se esforçar, fazer um investimento para melhorar de vida. E essa oportunidade que a Anhanguera está dando é uma oportunidade ímpar, né? Maravilha. Lembrando que o professor Luiz Antônio vai falar sobre transformações demográficas, mas também vai abordar os temas taxa de natalidade e mortalidade, renda e migrações, entre outros. E você pode fazer sua pergunta e daqui a pouco eu vou repassar para o professor Luiz Antônio. Eu vou começar, professor, vou chamá-lo de professor Luiz Antônio, o nome do professor Luiz Antônio Pereira dos Santos, mas um grande amigo, um conhecido, vou tomar a liberdade de chamá-lo de professor Luiz Antônio. A primeira questão que eu quero colocar é a respeito dos conceitos importantes relacionados à demografia que normalmente tem aparecido e que podem aparecer nos próximos dias 3 e 4 de novembro na prova do Enem. Esse assunto é um assunto muito rico, ele é abordado na parte de geografia, eles usam também com uma frequência bem grande conceitos da matemática, porque o aluno ele pode ser questionado através de tabelas, através de gráficos, e o Enem trabalha bastante com a miscigenação, a interdisciplinaridade, então esse assunto é um prato cheio. E o que eu costumo falar para os alunos é dominar os conceitos básicos. Começar pelo primeiro conceito, população absoluta. O que seria o conceito de população absoluta? Por exemplo, você trabalha numa empresa. Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Seria a população absoluta da empresa. Qual a população absoluta da sua cidade, do seu estado? Trabalhando agora de forma macroscópica, por exemplo, qual a população absoluta do planeta Terra? A ONU recentemente comemorou, entre aspas, 7 bilhões. Isso que eu disse, 7 bilhões de habitantes.
essa população ela está irregularmente distribuída. Nós temos alguns poucos países com grandes contingentes populacionais. Em primeiro lugar, por enquanto, daqui a pouco eu esclareço o porquê desse por enquanto, temos a China, com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões. Logo depois, Glauco, tem a Índia com 1 bilhão e 200 milhões. Aí depois nós temos a população aqui no continente americano dos Estados Unidos da América, em torno de 320 aproximadamente. Voltando lá para o continente asiático, a Indonésia com seus 220. Aí vem a população do Brasil. Essa semana, finalzinho da semana passada, para ser mais preciso, o IBGE comentou, somos 193 milhões de habitantes. E lá embaixo nós encontramos países, população pequenininha, por exemplo, o vizinho aqui de baixo, Uruguai, em torno de 6 a 7 milhões de pessoas. Não sei se você reparou na hora que eu falei, China, 1 bilhão e 400, Índia, 1 bilhão e 200, o próprio Brasil, 193 milhões. Alguns poucos países do planeta Terra têm muita gente. Esses países são chamados de países populosos. O Brasil é considerado, portanto, o quinto mais populoso da Terra. Estamos atrás de quem? Repetindo, da China, da Índia, Estados Unidos e da Indonésia. Esse conceito ele pode ser o que? Aplicado também dentro de um próprio país. Trabalhar com o nosso país, Brasil. O Brasil é dividido, segundo o IBGE, em 5 grandes regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Dessas 5 regiões, qual que seria a mais populosa? A região Sudeste. A segunda mais populosa, quem que aparece? Nordeste do país. Em terceiro lugar aparece a região Sul. Em quarto lugar, por incrível que pareça, não é o Centro-Oeste, é a região Norte. E a região que tem menos habitantes em termos absolutos é a região que? É a região Centro-Oeste. Então o aluno precisa dominar esse conceito, o conceito de população absoluta e região populosa. Quando a população é muito grande, nós chamamos a região ou o país em questão de populoso. Esse é o primeiro conceito. Um outro conceito muito importante é sobre crescimento populacional. Na geografia nós usamos o conceito de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Agora entra um pouquinho da matemática. Seria a taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que nascem por ano, menos a taxa de mortalidade. E a população do planeta Terra, ao longo da sua história, vem se multiplicando, vem crescendo. Então, estamos cada vez maiores em termos demográficos. Então, esse seria o segundo conceito, crescimento natural, crescimento vegetativo. Abordaremos em breve, daqui a pouquinho, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O outro conceito interessante do aluno dominar é a chamada estrutura da população. O que seria a estrutura? É fazer uma análise da composição da população segundo as idades. Quantos milhões tem 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos. Isso é muito importante para o governo fazer previsão de investimentos em áreas sociais fundamentais como saúde, educação, próprio sistema previdenciário. Nessa análise também o IBGE aproveita a oportunidade no censo demográfico e faz o levantamento da população segundo o gênero. O que seria segundo o gênero? A composição da população segundo o sexo, sexo masculino e sexo feminino. Engraçado, na hora que o governo faz esse levantamento, ele acaba detectando alguns problemas sociais, onde a criminalidade, a marginalidade e a violência é mais latente. Porque normalmente tem que ter um equilíbrio na quantidade de homens e na quantidade de mulheres. Na hora que o IBGE detecta um desequilíbrio, os estudiosos procuram descobrir o que está acontecendo. Aproveitando ainda, quando eu falei de estrutura, ela é subdividida em 2 itens. Um é esse que eu acabei de comentar. É a composição, a estrutura da população segundo as idades e segundo o sexo. E o outro seria a composição da população segundo os setores da economia, onde os brasileiros economicamente ativos estão exercendo uma atividade profissional. Ou o setor primário, que seria no campo, uma agricultura, uma pecuária. Setor secundário corresponde às atividades vinculadas à indústria, à construção civil. E o setor terciário, que é a prestação de serviço. Então, basicamente, esses conceitos, o aluno dominando esses conceitos, ele consegue com uma facilidade muito grande navegar nos textos, nas tabelas, nos gráficos. Então é importante dominar esses conceitos.
Bom, lembrando que esse é o primeiro de 16 encontros, uma parceria entre as faculdades da Anhanguera e o Colégio Interativo, e eles vão acontecer sempre às segundas e quartas-feiras, às 16 horas. Anta, uma questão importante é a respeito desse todo esse contingente populacional chinês. Hoje se fala demais na China como uma nova e grande potência. E a primeira grande potência que de fato tem esse contingente populacional. Que problemas ou que benesses podem surgir a partir desse número gigantesco de pessoas? Gente, é assustador, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Eu não sei se você prestou atenção, conseguiu guardar. Eu falei que a população da Terra é estimada em 7 bilhões. Somando a população da China, 1,4, a população da Índia, 1,2, quase 25%, quase um quarto de cada 10 pessoas que habitam este planeta, 4 estão morando na China e na Índia. É lógico que é um grande problema, um problema muito grande, fácil de você entender. Imagina a pressão que esse contingente populacional faz em relação à produção de alimentos. Tanto é que a China está comprando como nunca alimentos pelo mundo afora. Não apenas isso, roupa para todo mundo. O que mais? Educação para todo mundo. Sem educação no mundo globalizado, você não consegue ir a lugar o quê? Ir a lugar algum. E o governo chinês, ele está desesperado, porque ele precisa resolver esses problemas que eu acabei de citar. Um outro problema, geração de emprego. E sabe o que tem agravado a situação dentro da China? A China está passando pelo mais rápido processo de urbanização. Em torno de 10% da população chinesa saiu na última década do campo para viver em cidades. 10% no contingente de aproximadamente 1 bilhão e 400, algo em torno, metade da população do Brasil em 10 anos sair do campo e ir para cidades. Você já enxergou o problema? Quando você mora num sítio, numa chácara, numa fazenda, eu acho que fome você não passa. Por que você não passa? Você tem uma criação, galinha, tem algum jeito de o quê? Produzir, tirar da terra o seu próprio alimento. Agora vai para a cidade. Você ainda continua sentindo fome. Para saciar o quê? Essa fome você precisa de comida. Agora na cidade você não consegue produzir o seu alimento. Você precisa comprar o seu alimento. Para comprar o seu alimento você precisa ter renda. Agora para ter renda você precisa o quê? Trabalhar. Então o governo chinês ele vem fazendo de tudo para gerar empregos. Tanto é que empresas do mundo inteirinho estão abrindo unidades naquele país. Olhando para a grande quantidade de pessoas que precisa trabalhar e na hora que você está desesperado você faz qualquer coisa. Salários extremamente baixos, as condições de trabalho são o quê? São precárias. Mas é uma realidade que a China está enfrentando. E a China ela vem adotando há aproximadamente 3 décadas e meia uma política extremamente agressiva, uma política natalista. O governo chinês ele controla a quantidade de filhos que cada casal tem. Isso em vários países do mundo é algo extremamente agressivo, como é em qualquer lugar. Né? Bom, pensando justamente nessa questão e se voltando um pouquinho mais aqui para a realidade brasileira, Luiz, eu queria que você comentasse um pouquinho a tão falada, e hoje supõe-se que apareça bastante na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, alteração na pirâmide etária brasileira, que deve acontecer aí nos próximos anos. Tá, o IBGE vem detectando, o IBGE faz censo demográfico de 10 em 10 anos. Então, o que ele vem observando? Que lentamente as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, é aquilo que eu te falei. Como é que se calcula o crescimento da população de um país? São 2 componentes. Um é o crescimento natural, é o quanto naturalmente a população aumenta. O outro componente é a migração, pessoas vindo de fora. Isso a gente vai deixar de lado por enquanto, que é tema ainda para ser abordado no finalzinho desse nosso encontro. Mas a natalidade ela está diminuindo no Brasil. As mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Inclusive, eu gosto até de comentar que em alguns países do mundo, olha como as coisas são. O governo vem estimulando os casamentos, as mulheres a terem filhos. No Brasil ainda não chegamos nesse ponto. Se cada mulher tiver 2 crianças, a população do país naturalmente nem aumenta nem diminui. Por quê? Porque a mulher morre e tem que deixar uma pessoa no lugar dela. Nós, homens, não temos essa capacidade de gerar outras pessoas. Então, se ela tiver uma segunda criança, provavelmente ficará no lugar do companheiro dela. No Brasil, a taxa de fecundidade ainda está um pouquinho acima de 2.
É lógico que varia de região para região. O Brasil é um país heterogêneo. Você vai para a região norte, a região nordeste, a quantidade de filhos por mulheres é maior do que no sul, no sudeste e no próprio centro-oeste. Mas, de forma geral, está caindo a natalidade. Como é que isso vai refletir na nossa pirâmide etária? Na pirâmide etária, a gente analisa a quantidade de crianças. Se as mulheres estão tendo cada vez menos crianças, a base da pirâmide ela está diminuindo, está diminuindo. Está diminuindo. Então, o governo vem detectando isso daí, uma transformação. Estamos adquirindo um padrão que os demógrafos falam, padrão de uma sociedade urbanizada. Naturalmente, quando as pessoas começam a morar em cidades, a médio prazo, as mulheres começam a ter menos filhos. Luiz, e que tipo de mudança, problema eventual, uma população mais jovem pode representar para uma sociedade como a sociedade brasileira? Tá, por incrível que pareça, o governo até tem comemorado essa queda da natalidade. Por quê? Porque ele já começa a perceber que os investimentos para a expansão do ensino fundamental já não são tão necessários como há 20, 30 anos atrás. Então, o que ele pode começar a pensar? Em melhorar na qualidade do quê? Da educação prestada no ensino fundamental. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, não há necessidade de serem criadas políticas voltadas para o idoso, por exemplo? Exatamente. Essa é outra mudança que o IBGE tem detectado ao longo do... A população brasileira está envelhecendo. Ao mesmo tempo que está diminuindo a quantidade de jovens, perdão, a quantidade de idosos está aumentando por dois motivos. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros, hoje você encontra com uma frequência muito maior pessoas com 80, 90 anos do que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E outro motivo, a própria queda da mortalidade. Então, lá em cima, no topo da pirâmide, nós estamos observando ao contrário. O topo da pirâmide está ficando mais alto com o aumento na expectativa de vida dos brasileiros e ficando mais largo. O que significa ficando mais largo? A cada ano que passa, mais e mais pessoas conseguem chegar aos 70 anos, 75 anos. O problema que isso causa, reestruturar todo o sistema de saúde. Nosso sistema de saúde ele foi todo planejado para uma população faixa etária jovem, no máximo adulta. Agora não. Agora você vai no hospital, a quantidade de idosos que tem é enorme. Você chega em vários hospitais, eles não estão aparelhados para receber essas pessoas que exigem um tipo de atendimento especializado. E também uma pressão gigantesca em cima do sistema previdenciário. Se você quiser ter um futuro bom, primeiro dia de trabalho já reserva, se possível, logicamente, um pouquinho para a sua própria aposentadoria, a chamada aposentadoria privada. O governo brasileiro ele vem o que revelando a cada ano que passa déficit mais déficit com o sistema previdenciário. Então nós estamos passando por profundas transformações, mas ao mesmo tempo estamos vivenciando uma fase, perdão de novo, ímpar. Porque nunca na história desse país tivemos tantas pessoas em idade apta para o trabalho. Então, é a época, é a hora que o Brasil tem que se estruturar, porque o futuro será o quê? Complicado. Teremos uma quantidade bem maior de idosos, é a chamada população inativa. O ideal é você, o quê? No mínimo, ter um equilíbrio entre a quantidade de pessoas que trabalham, os ativos, e a quantidade de pessoas na faixa inativa. Daqui a pouquinho nós teremos mais inativos do que ativos. Até porque a expectativa de vida das pessoas tem aumentado consideravelmente aqui no nosso país também, né? Sim, isso revela as transformações que a sociedade brasileira vem o quê? Vem apresentando. Há algo a se comemorar, não tenha dúvida alguma. Mas sempre preocupados, olhando para o futuro. Quando falamos em demografia, você não pode olhar no horizonte de 5 ou 6 anos. Você tem que olhar no horizonte no mínimo 30 anos para frente. Você tem que preparar agora para o que vai acontecer daqui a 30 anos. 2050. Aproximadamente. Bom, lembrando que esse, mais uma vez, é a primeira entrevista, a primeira palestra aqui, recebendo o professor Luiz Anta, numa parceria entre as faculdades Anhanguera e o Colégio Interativo, tentando discutir, tentando abordar temas essenciais que devem aparecer no Exame Nacional de Ensino Médio nos próximos dias 3 e 4 de novembro. E você pode fazer sua pergunta no Facebook das faculdades Anhanguera, está aí no GC para você poder acompanhar. E eu queria já aproveitar e lembrar um tema que normalmente
nas salas de aula tem aparecido bastante, professor, que é uma recente pesquisa mencionada pela ONU, na qual a América Latina aparece com uma desigualdade de distribuição de renda muito grande. E o destaque negativo, infelizmente, foi o Brasil. O Brasil simplesmente ele abocanha algo em torno de 30% do produto interno bruto, todas as riquezas da América Latina. Só para você ter uma ideia, a América Latina pega boa parte do continente americano, é do México, inclusive, para baixo. 30%. Só que o Brasil tem a quarta pior distribuição de renda entre esses países. Uma pequena parcela da população acaba ficando com uma grande parte dessa renda. E a grande maioria da população luta para sobreviver. A subsistência, vamos assim dizer. É lógico que uma distribuição de renda tão ruim, vamos assim dizer, tão injusta, acaba sendo um prato cheio para a marginalidade, para a criminalidade. Então é função da sociedade brasileira redistribuir melhor a renda. Acesso a uma série de serviços que muitas pessoas não têm. Redistribuir renda não é apenas melhores salários, não. É acesso a um sistema de saúde mais amplo, um sistema de saúde mais digno, um sistema educacional também, mais justo. Então isso que é preciso ser feito no país. Não é apenas comemorar o nosso desempenho econômico, não é apenas nos vangloriar, país emergente, BRICS, não. Temos que olhar e tentar resolver problemas sérios. Como eu disse, estamos vivendo uma oportunidade ímpar. É um momento que a sociedade predomina nela a quantidade de pessoas ativas, aptas a trabalhar. Mas para trabalhar você precisa ser recompensado financeiramente e também ter uma boa infraestrutura de serviços. Professor, essa má distribuição de renda é histórica aqui no Brasil. E nos últimos anos, existe pelo menos uma divulgação geral da mídia de que houve uma tentativa de redistribuição dessa renda. De que forma, deixando claro para o aluno, pode aparecer uma questão relativa à distribuição de renda na prova próxima, já emendando. Normalmente, o aluno que vai fazer a prova do Enem tem uma preocupação muito grande com relação ao número excessivo de textos. Não dá tempo de ler tudo para poder responder as questões. Com essa nova divisão, a geografia que faz parte da terminologia das ciências humanas, acaba entrando de uma forma bem geral nesse processo. Então, para ser claro, como que a distribuição de renda pode aparecer claramente e se normalmente os textos são longos, como abordá-los? Pode ser que nem apareça na forma de texto, uma tabela, por exemplo, falando da distribuição de renda e relacionando com a criminalidade. Nos lugares onde a renda é muito mal distribuída, logicamente os índices de criminalidade são Eles são maiores. Isso é nítido. E quando nós falamos em distribuição de renda, é algo histórico, não apenas no Brasil, em grande parte das colônias que foram modeladas como colônias de exploração. E distribuição de renda é algo crônico no mundo inteirinho. Você mora numa cidade, com certeza na sua cidade alguns bairros são ocupados por pessoas de renda maior do que a maioria dos outros bairros. Você pega Brasil, alguns estados detêm mais parte do PIB do que outros estados. Trabalhe com o mundo. Você pega alguns países, Estados Unidos da América, detêm uma parcela significativa do PIB mundial. E dentro das economias ricas também nós encontramos isso daí. Recentemente eu vi uma matéria comentando que 400 famílias dentro dos Estados Unidos, 400, se somadas, elas detêm mais participação no PIB do que 150 milhões de norte-americanos. Só que lá a renda não é tão ruim distribuída. Não sei se eu usei o termo correto. A distribuição não é tão injusta. Aqui no Brasil você encontra uma pequena parcela que tem um padrão de vida absurdo. Você quer dizer que lá o pobre não é tão pobre quanto o nosso pobre? Não passa tanta necessidade, o governo acaba amparando de uma outra forma o que acontece aqui. Então não aparece uma distribuição injusta como aparece no mundo chamado subdesenvolvido. Bom, vamos aproveitar, mudar um pouquinho o tema que o professor Luiz Anta está abordando e falar um pouquinho de migrações.
para o aluno que está acompanhando. Queria que você começasse agora, Luiz, a definir um pouquinho os principais conceitos desse tema que é recorrente em sala de aula, é recorrente em prova e que certamente para o aluno que vai prestar o Enem é importante conhecer. Esse é um tema riquíssimo, ele navega pela geografia, navega também para uma outra disciplina chamada História. A geografia costuma dividir o processo migratório em duas frentes, as chamadas migrações internacionais, as pessoas se deslocando de um país para outro país, isso é história. Nós temos as migrações internas, as pessoas se locomovendo, estou trabalhando com o Brasil dentro do próprio Brasil. As pessoas saem do Nordeste, vêm para o Sudeste, pessoas que saíram do Sul foram para o Centro-Oeste. E também o chamado êxodo rural, que eu comentei alguns minutos atrás. O deslocamento do homem do campo em direção a quem? Em direção às cidades. Trabalhando com migrações internacionais, o que nós observamos é o deslocamento motivado por questão financeira. Ao longo da história, o que levou os homens a abandonar o seu local de origem, fator ordem material, melhorar de vida. E eu costumo falar para meus alunos, hoje em dia quando uma pessoa migra ou viaja, é um movimento simples, corriqueiro. Você sai daqui, vai, por exemplo, para a França, sai daqui, vai, por exemplo, para os Estados Unidos, sentiu saudade, pega o telefone e liga. Se tiver acesso à internet, conversa vendo a pessoa do outro lado. Apertou um pouquinho, pega o avião, vem embora. Agora imagine as pessoas que migraram por volta de 1800, 1850. Muitos, eu já li vários relatos, né? Lá na Europa deram um abraço no pai, deram um abraço na mãe, no Porto, lá em Portugal, por exemplo, na Espanha, na Itália, e atravessaram o Oceano Atlântico, vieram parar aqui no Brasil e nunca mais tiveram contato com os pais. Não souberam como o pai morreu, como a mãe morreu. Imagina o desespero dessas pessoas. Então, o Brasil, ao longo dos séculos, recebeu um contingente relativamente grande. E o que mais impulsionou a vinda dessas pessoas, principalmente da Europa, um pouco do Japão, foi o café. O café é que acabou incentivando esse processo migratório. Então, um marco do processo migratório na composição da população brasileira internacional é o desenvolvimento da cafeicultura. Nós observamos também na década de 60, 70 do século passado, a inversão, brasileiros saindo. E nos últimos anos, a imprensa tem falado bastante, é o retorno desses brasileiros, porque em alguns países desenvolvidos a situação está bem complicada. Luiz, esses alguns que você mencionou são alguns fatos históricos, marcantes na Sim, na eu migração? acabei de falar, né? O desenvolvimento da cafeicultura trouxe uma quantidade enorme e mudou, né? Uma mudança radical na sociedade brasileira, porque foi Cultural a introdução, também, né? cultural, né? Hábitos alimentares, linguísticos e econômicos, porque introduziu a mão de obra assalariada. Então, Que não havia. Que não havia, antes era mão de obra escrava. Então, uma transformação muito grande, muito grande. E temos as migrações internas, que o aluno também tem que ficar atento. O deslocamento dos brasileiros ao longo das 5 regiões e o próprio êxodo rural. O Brasil passou pelo processo. Hoje, o Brasil já é um país urbanizado. Um reflexo dessa urbanização, eu falei alguns minutos atrás, é a transformação na base da nossa pirâmide etária, a transformação no ápice da nossa pirâmide etária. Então, uma coisa acaba andando junto com a outra. Por isso que eu falo, se você dominar esses conceitos, você consegue o quê? Facilidade na hora de interpretar um texto, uma tabela. Bom, a gente vai abrir aqui para perguntas dos alunos que estão acompanhando esse primeiro de 16 encontros que vão acontecer sempre às segundas e quartas-feiras, às 16 horas, aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera. Eu queria já repassar uma pergunta para você, Luiz, que quem pergunta é Pedro Marcelo Batista, de São José do Rio Preto. Como você vê os processos migratórios que caracterizam a fronteira Brasil-Guiana? Pedro, esse é um movimento complicado. Para começar, não tem fronteira naquela região, é região amazônica. Então, a entrada de brasileiros é relativamente grande, em busca de melhores salários. Muitos se embrenham no meio da floresta em busca do quê? De recursos minerais, muitos garimpeiros, e acaba tendo um conflito com a sociedade, com os habitantes das próprias Guianas. Tanto é que o governo brasileiro, há alguns anos, ele vem se preocupando com aquela fronteira, com o que está acontecendo naquela região.
Mas, aproveitando o gancho, é importante também analisar a presença de brasileiros no Paraguai. Inclusive, no começo deste ano, um movimento muito forte lá no Paraguai, tentando, né, intimidar esses brasileiros. Muitos brasileiros, na década de 70, década de 80, acabaram migrando para o Paraguai em busca de terras para a prática da agricultura, principalmente plantar soja. Muitos fizeram esse movimento migratório há 2 décadas. Tem filhos que nasceram no Paraguai e estão sendo o quê? Perseguidos pelos próprios paraguaios, que levantaram uma bandeira. Aqui no Paraguai, terra tem que ser para quem? Para os paraguaios, mas de uma forma extremamente radical, inclusive ameaçando muitos brasileiros. Ou seja, um nacionalismo exacerbado, um fanista. Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar é a respeito da chegada dos haitianos. Também aconteceu depois do terremoto no Haiti, aquele número exagerado de vítimas, o Brasil chegou a receber refugiados na fronteira da Amazônia, né, Luiz? Foi uma política humanitária, tentar dar abrigo. Inclusive, alguns acabaram vindo aqui para São Carlos, mas com um nível um pouquinho maior. Estão cursando alguns cursos na Universidade Federal de São Carlos, mas com a promessa de retornar para o país e tentar reconstruir o país. É comum, quando o país enfrenta algum tipo de cataclisma, algum tipo de problema natural, é conjuntural, a migração acaba sendo um pouco maior, acima da média. E muitos acabaram... O Brasil hoje é a bola da vez, não apenas haitianos. Estamos presenciando a vinda muito grande de portugueses, a vinda muito grande de espanhóis, italianos. Tem gente que brinca, daqui a alguns anos, ao entrar um táxi em São Paulo, um norte-americano vai estar dirigindo o táxi. Isso é globalização. Isso é globalização. Luiz, tem uma outra pergunta aqui. A Alexia pergunta, professor, quais são as medidas do governo para lidar com uma população mais velha? Medidas visíveis hoje. Medidas visíveis em algumas cidades. O governo já vem estabelecendo, a prefeitura, o governo local, a colocação de rampas, a sinalização, mas uma coisa que eu acho que tem que ser feita, uma reeducação em relação ao tratamento com os idosos, por exemplo, no trânsito. Na hora que você vai andar nas ruas, a quantidade de idosos circulando, atravessando, tentando pegar um ônibus é enorme. Então, nós precisamos uma reeducação em relação a isso daí. E fora, criar para os idosos atividades de lazer, não apenas ficar fazendo crochê. Hoje em dia nós temos vários movimentos da melhor idade, não mais da terceira idade. Inseri-los novamente na sociedade. Eles têm muito a contribuir. Uma pessoa de 70 anos de idade não é para se fechar dentro de casa. A experiência é inquestionável. Em algumas sociedades, como por exemplo a sociedade japonesa, o valor que eles dão a esse patrimônio não está escrito no gibi. Sociedades indígenas também, Também, né? sim. Precisamos nos tribalizar Exatamente. novamente. Aprender com eles, né? Luiz, o Marcelo Kiel de Pirassununga faz uma pergunta super fácil para você aqui. O que fazer para melhorar a distribuição de renda no Brasil? É o que eu falei, não é apenas melhorar o salário mínimo. Quando eu falo em distribuir renda, os especialistas comentam, é melhorar a qualidade de serviços que o governo presta. Isso é distribuir renda. Sistema de saúde, esse próprio sistema educacional, segurança. Assim, o cidadão ele vai perceber que o imposto que ele paga está se transformando em serviços prestados pelo governo. Que hoje em dia nós até brincamos, o Brasil paga imposto de primeiro mundo, o cidadão brasileiro, e o governo retribui para nós um serviço de terceiro mundo. Porque muitos têm que se recolher em condomínios fechados, plano de saúde privado, educação particular. Então, é redistribuir a renda. Isso é fundamental. Melhorar os serviços. Perfeito. E esses são assuntos, agora a gente está vendo aí horário eleitoral gratuito, campanhas para prefeitos em todas as cidades, são assuntos que normalmente são abordados pelos candidatos. Olha aí, fica atento também. Agora eu queria colocar uma questão que é, hoje com a melhoria na renda do brasileiro, e isso é um fato, o brasileiro passou a viajar mais. Historicamente, o brasileiro é visto no exterior, principalmente Estados Unidos ou mesmo continente europeu, estereotipado. Então o carnaval, a mulata, o samba, o futebol, xenofobia com relação a brasileiro. Esse é um assunto que de repente pode aparecer? Pode. Não apenas em relação a brasileiros. Em relação a pessoas oriundas de países mais pobres.
Isso é latente, é nítido numa Europa, nos Estados Unidos da América. O tratamento que eles dão aos estrangeiros, aos provenientes do continente africano, da própria América Latina ou sudeste da Ásia, é complicado, é complicado. Muitos são perseguidos, hostilizados. E quando a gente aborda a xenofobia, muitos ficam pensando que apenas o imigrante que acabou de chegar que vai sofrer. Não. Filho de imigrante também sofre. Eu costumo mencionar um exemplo assim para ficar bem claro a questão da xenofobia. França, que é um país onde esse movimento é muito forte. Uma empresa francesa, por exemplo, faz um processo de recrutamento. Ela quer contratar um novo engenheiro mecânico. Ela abre espaço e começa a receber currículos. Aí o RH da empresa faz a seleção. No finalzinho, 2 currículos. Um desses será o quê? O contemplado, o escolhido para ser o novo engenheiro mecânico da empresa. Nesse primeiro currículo, o RH dá uma olhada. Nome do rapaz, Jean-Pierre Lacoste. Nasceu na França. Sobrenome Lacoste, o pai é francês, a mãe é francesa. Estudou em tal universidade, tem tal especialização. O currículo dele é muito bom. Esse outro, Jean-Pierre Mustapha. Nacionalidade francesa, nasceu na França. Mas espera aí, Mustapha, peraí. O pai veio da onde? O pai é árabe, a mãe também é árabe. Nossa, mas ele estudou nas melhores universidades da França. O desempenho dele foi muito melhor do que o Jean-Pierre Lacoste. Mas provavelmente quem será escolhido pela empresa? Esse, o Lacoste. Você concorda que esse aqui, simplesmente por ter um sobrenome estrangeiro, sofreu um preconceito? E ele foi educado na França sobre o preceito igualdade, fraternidade e liberdade. Ele está sendo tratado com igualdade? Lógico que não. Então, quando nós falamos em xenofobia, não é apenas o imigrante que está lá, o estrangeiro. Filhos também acabam sofrendo, e sofrendo muito em relação. E a tendência é ficar cada vez mais forte esse tipo de movimento, principalmente na Europa, na chamada Europa Ocidental, devido à crise econômica sem precedente das últimas décadas. Luiz, chegou mais uma pergunta aqui, pergunta do Rafael Berlandi, das Faculdades Anhanguera de Valinhos. Ele pergunta se existe possibilidade de uma inversão, ou seja, de hoje haver um êxodo urbano em direção ao campo. Retrocesso? Voltar? Retrocesso. Na sociedade brasileira... A gente pode chamar assim de retrocesso? Na sociedade brasileira é complicado. O que nós estamos observando é assim, as pessoas já não estão mais olhando com bons olhos para os grandes centros urbanos. As cidades que mais crescem são cidades de médio porte. E pelo próprio problema de deslocamento, custo de vida, muitas pessoas estão saindo dessas grandes cidades e residindo em cidades que ficam às margens de rodovias. Pois o sistema de transporte está evoluindo, está melhorando, ele acaba fazendo o deslocamento da casa dele até o serviço, que é em outra cidade, num grande centro urbano, e depois acaba o quê? Acaba retornando. Temos observado alguns condomínios que são o quê? Erguidos em áreas rurais, mas eu não posso chamar aquilo de um retorno para o quê? Para a zona rural, porque a infraestrutura de serviço que tem lá caracteriza uma cidade. Tem uma outra pergunta aqui, pergunta do Maurício de Campinas, que pergunta para o Luiz Anta como os países africanos se inserem hoje na economia global. Globalização. Por incrível que pareça, quanto a números, não há argumentos. Em boa parte dos países da África, a chamada África subsaariana, a globalização trouxe mais problemas do que benefícios. E é relativamente simples você enxergar o porquê do distanciamento entre os ricos e os chamados países pobres. Há 30 anos atrás, talvez até menos, na hora que você ia comprar uma caneta, você tinha um leque bem pequeno de escolhas. Você só podia o quê? Escolher canetas fabricadas aqui no Brasil. Hoje, você entra na internet, acessa a fabricantes do mundo inteirinho e se interessar por determinada caneta, não importa o lugar onde ela foi fabricada, da sua casa você consegue o quê? Comprar esta caneta. É lógico que os países desenvolvidos, devido a investimentos setor educacional, acabam desenvolvendo produtos de melhor qualidade, tecnologia, fator financeiro, conseguem colocar na cabeça das pessoas
a necessidade de ter um produto com aquele design. Acabam contratando artistas famosos, formadores de opinião. E isso tem o quê? Provocado o enriquecimento cada vez maior dos ricos e o empobrecimento dos pobres. Mas, professor, você acabou de falar que a Europa está numa crise sem precedente. Acreditamos que essa crise é conjuntural. Ela vai passar. Depois que ela passar, normalmente nós veremos novamente o distanciamento entre os ricos e os chamados pobres. O Brasil é um país que está conseguindo até que sobreviver. Nós temos o bloco dos emergentes, países que estão conseguindo emergir. O que é emergir? Sair da pobreza. Os BRICS. Os BRICS são 4 países, mas agora está entrando a África do Sul, Szinho de South, no finalzinho. Emergentes, a gente trabalha com aproximadamente 20 países. Os mais famosos, Brasil, Rússia, Índia, China e agora a chamada África do Sul. Então, mas temos problemas sérios para resolver. Você mesmo citou aquela pesquisa do IBGE, onde a 4ª pior distribuição de renda da América Latina é a do Brasil. Bom, tem mais uma pergunta aqui, a última pergunta para o professor Luiz Anta, acho que dá tempo. A pergunta, até um tema que o professor abordou bastante durante esse bate-papo. Quem pergunta é o Diogo Botelho. Ele pergunta o seguinte, Luiz: o governo está preparado para o aumento do número de aposentadorias? Isso pode gerar um rombo nesse setor da economia? Já está gerando. O déficit do sistema previdenciário não para de crescer. Tanto é que o governo ele tem estimulado a aposentadoria privada e é questão de 1, 2 ou 3 anos. Ele vai ter que mexer. O homem está vivendo mais, portanto, tem que trabalhar mais. Não podemos ficar apenas com o bônus de ter um aumento na expectativa de vida. Temos que assumir esse ônus. Não dá mais para se aposentar com uma idade de 60 anos de idade. Há 30 anos atrás isso era possível, hoje não. Perfeito, professor. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui nesse primeiro encontro, nessa parceria entre as faculdades Anhanguera e o Colégio Interativo. Acho que você foi bastante claro e deixou claras algumas informações que certamente vão ajudar o aluno que está acompanhando esse primeiro encontro de 16 que acontecerão aqui nos estúdios do Colégio Interativo das faculdades Anhanguera. Nós terminamos aqui mais uma palestra que elaboramos junto com o Colégio Interativo. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 5 de setembro, novamente às 16 horas, faremos uma palestra sobre o uso da água pela sociedade com o professor Marcelo Maestrelli, o Morrinho. Eu desejo a todos uma ótima segunda-feira e até quarta-feira às 16 horas. Até lá!